capítulo 5, versículo 16, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Espírito Santo, fala o teu aprazer, Senhor, para esta noite, em nome de Jesus. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Digo, porém, andai pelo Espírito Santo, lógico, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, né? Elas aparecem: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, são obras da carne. Feitiçaria, inimizades, né? Contendas. Inimizade, contendas, brigas, ciúmes, pessoa que é ciumenta, né? As iras, as facções, dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a esta. Ainda tem mais coisas, contra as quais vos preveni, como já antes vos preveni. Ele já tem falado, né, na carta a Efésios sobre isso aqui. Está falando outra vez que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Diga glória a Deus e glorifica o Cordeiro de Deus, né? Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que era, que há de vir, que já está vindo buscar a igreja, e que ele está aqui na pessoa divina do Espírito Santo. Então ele manda os irmãos lá viverem, andai, né? Andar é viver, fazendo as obras do Espírito Santo, não as obras da carne. Não é para andar segundo o espírito da pessoa. Você tem um espírito, eu tenho, que é a consciência, que é o pensamento, né? A memória, a mente, o espírito, viver tudo isso aí, a inteligência. Seu espírito está no seu corpo, você comanda o seu corpo pelo espírito, pela consciência, pela inteligência. Comanda a sua alma, né? A inteligência comanda a alma, também comanda o corpo, e o corpo comanda os dois também, né? Mas o Espírito Santo, ele testifica com o espírito da pessoa, não é com a carne. Ou seja, ele interage, se une com o espírito da pessoa, não é com a carne. Não, a pessoa estaria perdida, lógico, porque a carne é pecadora, né? Absorve o que é mal, aí alimenta o espírito dela com o que é mal. Mas ele não, ele habita no espírito, testifica com o espírito da pessoa. Não é no corpo, na carne, é dentro do, é no espírito, porque o corpo vai perecer, vai ser modificado depois, lógico, para poder entrar no céu. O corpo vai ser modificado para entrar no céu. O corpo, do jeito que está, não vai entrar no céu desse jeito, vai ser modificado. Então ele testifica com o espírito da pessoa. Se a pessoa fizer o que ele está mandando, com amor, com carinho, ela vai ganhar força para dizer não o que a carne deseja, a carne dela deseja. Mas se ela se alimentar com o que não é bom, aí piorou. E se ela ouvir e não fazer, não viver, o corpo que milita com ela, que briga com o espírito dela, vai ganhar. Porque o corpo é pecado, né? Pecaminoso, entrou pecado no corpo. A carne é fraca, como se diz, ela cede os desejos mundanos, desejos do coração, e resvala logo, vai para o espírito, né?
a pessoa. O que ela vê, o que ela sente, vai para ela. E o diabo, ele tem agido nesse sentido, né, de poluir o corpo da pessoa com vestimentas, com alimentação, também poluir a alma. Ele tem atacado a alma das pessoas, que são os desejos, as emoções que a pessoa tem. As propagandas, se você observar, tudo é atingindo as emoções da pessoa, não tem nenhuma que não é. Se você não atingir a emoção dela, você não vende, não é isso? O vendedor chega para você, ele vai logo atingir a sua emoção. Se vê você com a criança, né? Vai logo botando brinquedo na mão da criança. O algodão doce, vai logo dando na mão da criança, porque eles vão ver de algodão doce. Pega o algodão doce, vai logo dando na criança. Se o senhor está dando para ele, muito obrigado. Ele dá para te dizer: ô rapaz, muito obrigado, o senhor está dando para ele. Ele vai logo dando, ou seja, ataca logo a alma da pessoa, os anseios, as emoções da pessoa. É humana, tem emoções sim. Só que o espírito dela tem que estar fortalecido com o viver, andando na palavra em obediência, para poder não ser enganada sentimentalmente. Aquela história, a pessoa vem pedir uma esmola a você, você vê que não é que é para usar droga, bebida, e a pessoa acaba se compadecendo e dá, não é isso? Ela sente emoção, ele até convence e dá. Ou seja, ela tem um sentimento, lógico, sentimento que vê uma pessoa ali num estado degradante. Mas se ela tiver com a alma dela fortalecida, o espírito dela fortalecido, ela não vai sentir esse impacto das emoções. E é onde Satanás engana a pessoa, lançando emoções na pessoa. Natal, Ano Novo, Dia das Mães, todas essas coisas, tudo para mexer com a emoção da pessoa, para enganar ela, para enganar, deixar ela sentimental, emotiva, e assim ele enganar, passar a perna nela. É assim que ele anda dentro das igrejas, fala e o povo faz, né, não? Deus vai dar a tua vitória, né? Não sei o que, aquela porra toda. Vem aqui que eu vou lhe abençoar, vem aqui que eu vou orar, você vai receber isso, receber aquilo. A pessoa acredita porque está mexendo com a emoção dela. As pessoas chegam, faz tempo que o irmão orou para mim, disse que Deus ia me dar a vitória tal dia. Ele disse um dia e não chegou. A mulher veio se queixar, não foi? Uma doutora veio se queixar. Simplesmente ele falou que a senhora queria ouvir, só isso. Que a senhora queria até estar desejando para ouvir. A senhora não quer cumprir a palavra, não quer viver no Espírito e quer um milagre. Irmão, mesmo você vivendo no Espírito, o milagre só vai chegar quando Deus quiser. Não é hora que a pessoa quer. Lógico que Deus está querendo dar logo, né? Querendo dar logo. Mas se a pessoa não viver no Espírito, né? Fazendo essas obras aí que está aí, que todas essas obras são mundanas, que são mundanas, a pessoa não consegue vencer. Aí ele diz que o fruto do Espírito é o amor, que é o amor celestial, que é o gozo, a alegria, a paz, a longanimidade, só sabe esperar, longânimo, sabe esperar, benignidade, bondade, fidelidade. Ela é bondade, ela é fiel, é um dos frutos do Espírito Santo, ela ser fiel. A quem? A Deus, lógico, não é o fiel ao homem. Se ela for fiel a Deus, ela vai ser fiel ao homem quando é para ser fiel, segundo a palavra de Deus. Bom, mansidão, né? Ela é mansa, tem domínio próprio das coisas,
Ele diz: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com suas paixões e concupiscências. Olhe para cá. E os que são de Cristo crucificarão a sua carne. O que é crucificar? É matar, né? Não foi crucificado Jesus? Crucificarão a sua carne, as paixões que você sente e as vontades mundanas que você sente. Quem é de Cristo, o desejo que tem é de mortificar, crucificar, matar esses desejos. Então, nós temos que matar. Deus não está proibindo a pessoa ter emoção, lógico. A pessoa é um ser humano. Ele está pedindo para controlar, saber o que é emoção, o que é razão. Está pedindo para não ser enganado. E como é que eu não sou enganado? É viver na palavra de Deus, tomar as decisões segundo a palavra que Deus está mandando, não segundo o que meu coração está mandando. Não posso me acovardar e tomar decisões. Que os covardes não herdarão o reino de Deus. Tomar decisão acabou-se, né? Não é segundo a palavra de Deus. Tem que matar os desejos, as emoções mundanas. Se a pessoa não matar, ela é enganada bem fácil. Vai ver o tanto de gente católica enganada. Ela tem emoção quando vê a imagem, sabia não? O demônio que está na imagem passa emoção para a pessoa. Ela tem emoção, chora. Quando vê o Papa nem se fala, né? Até grandes autoridades foram ver o Papa, quase se mijaram lá, quase se... Não vou falar. As autoridades daqui que foram ver o Papa. Aí passa filmando, né? As autoridades do mundo inteiro pegando a mão do... E o Papa ainda afastou a mão. Teve um que o Papa ainda afastou, não sei se afastou a mão a cara do Papa, para a pessoa não beijar. Deu uma repercussão. Ou seja, a pessoa tão grande autoridade, né? Presidente dos Estados Unidos. O demônio entra na alma dela, causa uma emoção e ela vai beijar a mão do homem, se humilha, vê o homem se derrete todinho, se mija, se defeca, faz tudo. A pessoa faz. Igual o Michael Jackson, né? Na época do Michael Jackson, as mulheres tudo se mijando, desmaiando, as ambulâncias uma atrás da outra por causa do homem. Emoção, a alma da pessoa. Causa isso aí, o demônio causa isso aí, a pessoa, ele está enganando a pessoa. Aí agora um DJ que morreu, não sei quanto lá na Arábia, e sei quantos milhões de pessoas atrás do caixão do homem, né? Chorando, naquela quarta-feira morreu, o povo tudo correndo. Tá vendo que eu vou correr atrás de um cachorro no meio do sol? Rapaz, mas isso aí é emoção que ataca a pessoa. É emoção. Põe ela para correr, põe ela para andar, que ela não quer nem andar a pé, mas para correr atrás do caixão, o caixão da Ayrton no corpo bombeiro, o carro andando rápido e os peixes correndo atrás, multidões, pessoas correndo com o palmo de língua lá de fora. Emoção, emoção. Mas a pessoa tem que andar no espírito para saber distinguir essas coisas. Que chega ali e não atinge ela, porque ela está vivendo em obediência à palavra. Aí ele diz no 25: se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se você está vivendo segundo a palavra de Deus, a palavra é Jesus, o Espírito Santo é o intérprete, é Deus. Se você está andando segundo o Espírito, vivendo, tem que andar também, fazer as mesmas obras, andar em obediência e retidão. Aí ele diz: não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros, né? Mais uma obra da carne é a competição, provocando o outro, competindo com o outro que é melhor. Tudo mexe com as emoções.
Aí desafia o outro que um é melhor do que o outro, ou a igreja, ou seja o que for. Partidos políticos é só o que tem, né? Que fala de partidos. Ou seja, tudo isso aí para que Satanás faz? Atinge a alma das pessoas com propaganda, com sentimentalismo, fala aos ouvidos da pessoa, a pessoa se derrete todinha. Né? Usa a pessoa, né, o dele, para dizer que a pessoa foi sequestrada, né? Ele usa a pessoa, o bandido, aí ele, eu sequestrei seu filho, a sua filha. Eles sequestraram a missionária, não foi? Ligar para a casa da mãe dela, dizendo que sequestraram a mãe dela, quase embora, pô. Ele sentiu logo a frisa nas pernas, foi? Da Flávia também, não foi? Ou seja, atinge a emoção da pessoa, lógico que não vai atingir. Atinge. Mas a pessoa tem que estar vivendo e andando na obediência segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo, para ela suportar essas coisas, como todas as aflições que vai vir. Se ela estiver vivendo em obediência, ela vai suportar. Já fica bom. Mas como a pessoa não estava, a pessoa, quanto mais carnal mais mal ela passa. Quanto mais carnal mais gritar ela grita, desesperada. Não é assim? As emoções atingem. A pessoa não conhecia a palavra, não conhece, não está vivendo, atinge bem facinho. Qualquer promessa, né? Eu estava vendo o povo tudo falando mal do Bolsonaro. Não sei porque que eu voltei, ele me enganou. Agora que tu vem saber, ele te enganou. Agora tu vem saber que ele é corrupto. Agora tu vem saber que a política é corrupta, que o filho dele está isso. Agora tu vem saber isso aí. Não via não antes. Ou seja, as pessoas são enganadas pelas propagandas, pelas emoções, brigando até por uma pessoa que é falha. Lógico que o Bolsonaro tem culpa que o filho dele está fazendo, fez de errado, não tem, lógico. O filho é o filho, é outra pessoa. Mas a pessoa não precisa saber que nesse mundo político é desse jeito. Funciona assim as coisas, né? Há muita corrupção, há muita coisa. Até porque ela já tem vivido, né? Não? Então a pessoa tem visto. Cada ano que se passa sempre é a mesma coisa. O que entra prometendo faz pior do que o outro que estava. Mas quando chega a época da eleição, todo mundo fica doido, brigando com os outros. Ou seja, o povo não sabe a palavra, não vive a palavra, até sabe, mas não vive, não tem o espírito fortalecido e é levado por qualquer vã doutrina, qualquer sentimento, qualquer idolatria, qualquer coisa que lançar nela, qualquer palavra ela vai aceitar. Ou seja, tudo isso para quê? Para desviar ela de Deus, do Criador. Todas essas coisas é para desviar a nossa atenção. Todas essas coisas, idolatria, divisões, facções, emoções, tudo, corpo ao espírito, é para desviar a nossa atenção do que está acontecendo no mundo, que Satanás está fazendo, que é desviando todo mundo mais e mais da presença de Deus. Deus está ali, Ele está desviando o povo a quilômetros de distância de Deus. Só para isso. Para quê? Para guardar sua alma para o lado de fogo. Só para isso. Para ir junto com Ele. Porque Ele odeia nós, porque Deus nos criou e usou o nosso corpo para derrotar Satanás. O próprio Deus se manifestou em carne e sangue, usou o nosso corpo e destruiu Satanás, o pecado. Ele tem raiva de nós. E as pessoas são emotivas,
nascem, crescem emotivas, desejando as coisas do mundo, carnais, ninguém diz nada, não é conhecida a verdade, agora conhece o evangelho, mas o evangelho mentiroso, e continua assim até perecer. Como eu estava dizendo de manhã, a pessoa só sofre porque ela está fazendo algo que é contrário à palavra de Deus. Porque todos no céu fazem toda a vontade de Deus, ninguém sofre. Não é isso? E o pecado em si traz o sofrimento. O pecado em si traz a doença do corpo, que é um sofrimento, que é dor. Mesmo que você não foi, mas a doença vai ficar adoecido um dia. O pecado traz tudo isso aí, que Jesus quer acabar com tudo isso. Que vai se propagando, só traz dor e sofrimento. Então, quando a pessoa está se libertando, é natural que ela vai sofrendo, que ela vai largando aquelas emoções, aquele desejo humano. Jesus, através do Espírito Santo, está tirando aquelas emoções, aquele desejo humano dentro dela, para poder purificar ela, para ela ser levada para o céu. E você acha que ela sabe que tem aquilo dentro dela? Muitas das vezes nem sabe. E o que tem dentro dela é que o inimigo vai fazer ela sofrer. Não vai fazer outra coisa, não é não? Não é. Eu estava dando exemplo de manhã. Se eu não tenho um carro velho, ou não tenho um carro, eu não vou sofrer, o carro não vai me dar um prego por aí, não vou sofrer com isso. Se eu não tenho um filho, uma das coisas é Satanás não vai usar o filho que eu não tenho para me atribular, não é não? Quanto eu mais tenho um filho, mais tribulação. Se eles estão, né? Quanto mais o empresário tem empresas, é mais o que? Mais ocupação para ele. É mais tribulação. Satanás vai, você tem 100 empresas, pensa na tribulação grande. Satanás vai juntar problema dessas 100 empresas para atacar a vida dele, para desviar ele mais ainda da presença de Deus. Ele faz assim e enche a pessoa de ocupações, e o que ela tem ele vai usar para fazer ela sofrer, lógico. Por isso que a palavra de Deus diz que o cristão tem que se contentar com o que tem, e tem que ter fé e entregar nas mãos de Deus, que Deus vai resolver, e obedecer a Deus, lógico. Obedecer, porque a pessoa começa a desobedecer a Deus, começa a se atribular, porque justamente não quer perder aquilo que ela ama, que ela gosta. Não é por outra coisa. Ela tem um ídolo do coração dela, um time de futebol, um cantor, um filho. Ela não quer perder. Você fala, como eu falei para o rapaz aqui, ele disse que sabe que é, mas não quer perder, porque ele vai sofrer, e ele não quer sofrer. Ele vai sofrer por quê? Porque o time de futebol ele gosta. Mas se Deus tirar dele, né? Se ele tirar, ele já não vai mais sofrer com aquilo ali. O time faz ele sofrer, perdendo. Por isso que muitas das vezes que Deus afasta o filho da pessoa, bota ele para bem longe, porque senão a pessoa vai ficar junto com ele. Satanás vai ficar todo tempo incitando aquele filho para desviar a pessoa, ou ele fica idolatrando o filho, bota para bem longe, a pessoa fica bem longe. Outros recolhem, leva para o céu, ou leva para o inferno, ou tira da pessoa que tem a casa de tirar, não é não? Tira o emprego que a pessoa tem para poder se converter, porque o coração está no emprego. Só o que tem. Perdeu aquilo ali,
perdeu a saúde para ter humildade. Ou seja, tem algo que está atrapalhando o desenvolvimento da fé da pessoa, que ela gosta, mas que ela não sabe gostar. Deus não está proibindo a pessoa gostar, mas que ela gosta daquilo ali, e Satanás usa aquilo ali, faz ela sofrer e se afastar de Deus. Não pode. Faz ela cometer erros, faz ela faltar fé. Deus não está proibindo de você orar pelo seu filho, pela família, de ter uma posse de alguma coisa, de dinheiro. Ele está proibindo, está mandando você tomar cuidado, que Satanás usa aquela coisa para fazer a pessoa sofrer, e quando ela sofre, ela está desobedecendo a Deus. Pode olhar se não é. Ela fez alguma coisa e desobedeceu a Deus. Primeiro que ela está faltando fé, não é não? Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira coisa. Para que outro pecado maior, mais no lugar de viver no fruto do Espírito Santo, que é em gozo, alegria, vive em tristeza. E aí, está desagradando a Deus não? Como é que a pessoa tem a Deus e está vivendo em tristeza? Está faltando dos frutos do Espírito Santo. Se for chegar a falar mal do filho dela, da família, esse cara vai pegar até a faca e lhe furar. Ou falar mal do irmão, o teu irmão não sei o que. Esse cara vai pegar a faca e fura a pessoa, corta, mata. Porque aquilo ali mexe com ela, com as emoções, está no coração dela, queira ela dizer ou não, tá. Se não tivesse, não fazia tal coisa. E o diabo sabe, como os outros também sabem, os outros não sabem, quem está convivendo, está perto. E ele vai usar essa coisa para atribular a pessoa. E Jesus quer tirar isso da pessoa. Aliás, não quer tirar, ele quer que a pessoa saiba lidar com essas coisas, que deixe ele ocupar o espaço todinho dentro dela, porque assim ela não vai sofrer. Não vai. Deus não faz ninguém sofrer. Criou os anjos em santidade e alegria. Criou Adão e Eva em santidade e alegria. Criou dando todas as condições para ele. Não criou com doença, criou com preocupação, com tribulação não. Deus não quer isso para ninguém. Entendeu isso? Deus não quer isso para ninguém, nem das suas criações, que sofra, não. O problema é que a gente, mas é porque eu já vivi assim. Se converteu, não tem culpa, tire a culpa. Tire não, Jesus tirou a culpa. Você ensinou mal os seus filhos, conviveu mal o seu trabalho, se vestiu mal. Já era, isso é passado, não interessa. A partir de agora, viva no Espírito, acabou-se. Ele apagou as culpas que a pessoa tinha na ignorância. Aí a pessoa vai continuar se martirizando. Está assim por causa de mim, não. Está assim primeiro por causa dele que quer fazer isso. Certo que eu não ensinei, mas eu não sabia também. Jesus me perdoou e agora eu estou ensinando que quer fazer problema dele. Pronto, o pensamento é esse. O pensamento é esse. Eu estava até ouvindo a pregação para falar sobre filhos. Ora, eu tenho 2 filhos que não estão no caminho, né? E não querem estar. Nem por isso, eu nem penso neles. Nem por isso eu vou chorar. Nem por isso eu vou sofrer. Nem por isso eu vou desagradar. Não vou nada. Estou ficando doido. Primeiro que está faltando fé para mim. Não? Jesus disse que ia abençoar. Jesus disse que tem misericórdia que ele quer. E se ele não tiver, ele vai ser justo. Vai não? A pessoa é pecadora mesmo, é mostrado tudo para ela, não quer. O que eu vou poder fazer? Me diga. Aí como é que Satanás vai usar eles para me entristecer? Não vai. Ele vai usar outra coisa. Ele vai usar outra coisa para me aborrecer.
Estou dizendo que eu sou super, não. Estou dizendo que estou falando nesse sentido. Que neles, pretendendo me aborrecer deles, não vão. Satanás não vai usar, tem um perigo. Pode me aborrecer em outras coisas. E vou atirar também, né? Tem que tirar. Vai entender isso. A pessoa já só cuida daquilo ali, está apegado àquilo ali. Tem gente apegada à fotografia antiga, misericórdia. Tem gente apegada a cada coisa. A planta, né? Planta. A tudo. Não é proibido ter essas coisas? Lógico que não. Você quer saber como é que a pessoa é idólatra? Vai lá e pega o que ela tem. Para você ver. Aí você vê se ela é idólatra ou não. Deus não está proibindo de ter nada dessas coisas. Quem está proibindo é que a pessoa põe o coração ali, põe as emoções, dá cabimento para Satanás vir atribular ela se atribua, desagrada a Deus e vai caminhando para o lado contrário. É isso que o Pai não quer. É isso que Ele não quer. Olha isso. Não está proibindo a pessoa ser rica, não está proibindo nada. Em muitos casos que a pessoa não consegue largar, ele mesmo tira, afasta ou tira, porque a pessoa não consegue largar aquilo ali, vai sempre dar cabimento para Satanás aperrear ela. Aí Deus, como ama a pessoa, é um pai que ama o filho, toma a força, né, não? Toma aquele brinquedo que está fazendo uma força, joga fora. É o que o Senhor, a gente obriga ele a fazer, muitas das vezes. Aconteceu comigo assim, a pessoa se converter. Então põe isso na sua cabeça, para a minha alma estar fortalecida para receber essa. E o demônio sempre vai lançar seta, sempre vai lançar seta nas suas emoções, nas nossas. Sempre não vai parar, ou por retaliação, ou porque ele vai mesmo, ou porque a pessoa errou, não interessa. Ele sempre vai lançar, aperrear a pessoa para fazer ela errar e distanciar de Deus. É esse o objetivo, não só do cristão que está seguindo a Cristo, mas é de todo o ser humano. Ele faz isso, todo ser humano. Quantas pessoas, hoje é o que? Sábado, né? Quantas pessoas segunda-feira vai no centro Fortaleza, segunda-feira, para você ver, lotado, o Pico da Poeira, cheio de gente atrás de comprar roupa de Natal, em cima da hora, né? Porque a botar na cabeça dela que ela tem que comprar. Se ela não comprar, os próprios filhos cobram. Não comprou, teve roupa de Natal. Tudo atinge as emoções da pessoa, tudo. E o diabo, ele tem feito isso numa escala grande. Lógico que a gente não assiste televisão, mas eu vejo umas no YouTube, a gente vê algumas coisas, escolhe para ver os arrebatamentos, as coisas, e a gente vê como é que está, né? Próximo ano vai ter esse negócio do Papa lá, que eles vão se reunir em maio. Então, tudo para desviar a atenção da pessoa. Aí a própria ciência, né, os estudos dizem que as pessoas estão tudo confusas, né? Não sabem em quem acreditar, nem para onde olhar, nem para ir. Aí tudo confusa, tudo, a alma dela toda cheia de coisa, não sabe, toda cheia de emoção, não sabe quem acreditar, não sabe que é tanta coisa que não sabe quem acreditar, nem o que fazer, nem para onde ir. Acaba tendo seus próprios pensamentos, ou seja, desviando da onde? Da palavra de Deus. E a palavra diz que ela tem que viver no Espírito, para poder o Espírito dela ganhar da carne.
o seu espírito ganhar da carne, você tem que ter o Espírito Santo com você. Como é que tem? Obedecendo, vivendo a palavra. Andai no Espírito para não satisfazer a cobiça da carne. Se a pessoa andar no Espírito, vivendo a palavra, a santificação, ela vai ter força para lutar contra a carne, o espírito dela. Senão o espírito dela vai perder, a alma vai ganhar os sentimentos. Aprendam isso. Amém? E para encerrar, vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 19. A palavra de Deus é viva e eficaz. É muito importante, é tudo importante. A palavra é Jesus, né? É Ele, é vida. Apocalipse, deixa eu ver aqui. Apocalipse 19, capítulo 1. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de seus profetas. Essa grande prostituta é a igreja de Roma, a igreja católica, no Vaticano. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu do trono uma voz, dizendo: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim como pequenos como grandes. Está vendo? Uma ordenança. Todos adorarem a Deus. Também ouvi uma voz como de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ele está vendo a adoração celestial. O João está vendo. E já a sua noiva se preparou. Como a noiva se preparou? E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o Cordeiro. São chegadas as bodas, a festa celestial lá. A noiva já se preparou, já está preparada, que é a igreja, que somos nós. E o Cordeiro vestiu elas com vestes de linho fino, resplandecente, que nunca vai se apagar. Aí ele diz: pois o linho fino são as obras justas dos santos. Ou seja, os santos são cobertos de acordo com as suas obras. A veste espiritual vem de acordo com as suas obras, com o seu andar, com o seu proceder, com o seu viver. Se está andando, está vivendo, está procedendo, tomando decisões segundo o Espírito, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Gálatas 5,16. Andai segundo o Espírito e não satisfazer as obras da carne. Quando eu satisfaço as obras da carne, vivo segundo a carne, que é segundo os preceitos mundanos,
segundo a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Quando eu ando nisso aí, as minhas vestes não estão resplandecentes, puras, brancas, estão negras, sombrias. Eu estou andando segundo o príncipe deste mundo, a Satanás. E todo mundo já sabe, quem andar segundo a ele, para onde vai junto com ele, que é para o lado de fogo. As obras justas dos santos é o vestido celestial. Ou seja, quanto mais ela anda, vive a palavra, mais ama Jesus, mais se afasta do mundo, mais as vestes dela ficam mais resplandecentes. Porque ela está plantando, ela vai colher. Tudo aquilo que semear, né, vai ser colhido. Se ela semear mundanismo, desobediência, sentimentalismo, emoções, que é tudo contra a palavra, isso é tudo coisa do mundo. Se ela andar segundo qualquer outro pensamento, se ela andar segundo filosofia, ela vai estar se vestindo de preto, vai lá para baixo. Ela tem que andar e viver segundo o Espírito. Ele diz: ora, se vivemos segundo o Espírito, também andemos segundo a vida. Ela tem que fortalecer o espírito dela, para que o espírito dela se sobressaia da carne, vença a carne. Os dois brigam, militam. E para que o espírito da pessoa vença, tem que estar unido com o Espírito Santo, fazendo as obras de Gálatas 5, 20, 22 e diante, né? As obras do Espírito Santo. Gálatas 5, 23, né? Do Espírito Santo. Tem que estar em amor, em obediência, em mansidão, em fidelidade. Andar segundo, não segundo o que o mundo anda, tá aí. Se a pessoa andar segundo o que o mundo anda, não vai conseguir essas vestes. E não se engane que as vestes você já está vestida com ela. O diabo, quando ele vê o mundo espiritual, vê as suas vestes. Porque você não vê, nem eu vejo. Mas nós estamos com as vestes espirituais, ou preta, ou branca manchada. Quase todos dentro da igreja, né? Até um arrebatamento, a pessoa viu lá na própria igreja dela, todos com as vestes manchadas. Estavam brancas, mas estavam manchadas. Não é o fim, lógico. E está mostrando, tão branco, tão salpiscada de sujo. Se tiver defeito, aí não vai entrar. E o apóstolo Pedro disse: se chega logo na casa do Senhor, se vem por nós logo o juízo, imagina os outros. Estão com as vestes tudo preta. Se só os pinguinhos das vestes da gente está sujo, já não entra no reino de Deus, imagina os outros que estão tudo preto, as vestes. É sério, as vestes celestiais, as vestes espirituais da pessoa. E Jesus sempre vai usando o Espírito Santo para nos exortar, se está sujo ou não. Sempre eu estou alerta. A minha está suja, eu já de pedir ao Cordeiro que, pela sua graça, que limpe. Isso é vigiar. Sempre ficar vigiando, limpando as vestes em humildade todo dia com o Cordeiro, em obediência, andar segundo o Espírito, as obras do Espírito Santo, andar, viver segundo a palavra, para alimentar o meu espírito e as minhas vestes ficar branquinhas. Se vier algum respingo de sujo, o Cordeiro, pela misericórdia, ele limpa. É assim que tem que funcionar. E quando ela sair do corpo, ela já vai com essas vestes subindo para o céu. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
Disse-me ainda: essas palavras são fiéis, são verdadeiras. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você foi chamado a estar aqui, onde tem a santa doutrina, onde tem o Espírito Santo. Então você é bem-aventurado, os outros não são. Eu ouvi um testemunho de um pastor, né? Já tinha ouvido outras vezes. Eu ouvi testemunho verdadeiro, pastor antigo, Assembleia. Ele foi ao céu e Jesus mostrou a mesa das bodas do Cordeiro. Ele foi andando e ele viu lá as pessoas na mesa, né? Jesus mostrando as pessoas que estavam lá na mesa, que estavam no céu, que iria, né, estar no dia da festa na mesa, e ela estava sentada. Ele viu o pai dele, que ele achava que o pai dele não, que morreu quando ele era pequeno, e a mãe dele achava que o pai dele não estava no céu, porque ele tinha se reconciliado há pouco tempo com Deus, mas estava lá. E ele foi andando, mas o Senhor quase não chegou ao fim da mesa, a mesa quilométrica, mas chegou o fim da mesa. Esse que quando chegou lá, tinha uma porta, e o Senhor diz, uma cortina, né? O Senhor gosta de cortina, né? No tabernáculo é cortina que separava o santo dos santos. Tinha cortina, e ele disse: ali está o Pai, mas ninguém pode entrar. Aí ele: por quê? Porque olhe para trás. Aí ele olhou para trás e viu a mesa e viu várias cadeiras vazias. E o Senhor Jesus disse para ele: porque ainda não vieram os outros convidados. Quando vierem os outros convidados, o Pai vai sair, vai vir para cá para a mesa, para sentar junto comigo, o Espírito Santo, para festejar com os que eu comprei lá na terra. Então, o Pai está só aguardando, né, que aqueles que foram chamados para ir para lá vençam a si mesmo, porque a mesa está lá. Também eu aprendo com isso aí, que é verdadeiro, que tem um número certo já de cadeiras, mesas. Deus faz as coisas tudo calculado, nada. O universo é uma aritmética. Até que os cientistas, né, os astronautas faz os cálculos. Tudo é calculado. A palavra de Deus, tudo é antecipado. Ele fala tudo antecipadamente. Lá em Gênesis ele disse, quando amaldiçoou a serpente, disse que viria um que ia pisar a cabeça da serpente, e veio Jesus 3.000 anos, 4.000 anos depois. Ou seja, já estava tudo estabelecido para isso acontecer. Todas as profecias davam para isso, até a vida de Jesus. Tudo é calculado, não tem nada por acaso chegar do céu, que ninguém chega assim por acaso, não. Tudo é calculado, tudo é. Deus é um ser toda inteligência absoluta, ele tem toda a inteligência. Então eu creio que já tem um número certo de mesas, tem um número certo de coroas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o número certo de pessoas que vão governar com ele, segundo a vontade dele, está lá. Ele: eu quero tantos aqui. E creio também, como diz a palavra, que ele chama. A pessoa tem o chamado, aí ele chamou para as bodas. Bem-aventurado aquele que ele chama. Chamou. Você tem o chamado? Tem. Está lá a sua cadeira, a sua coroa. Agora você tem que cuidar das suas vestes, tem que vencer a si mesmo e o mundo, para as suas vestes resplandecer e você ser arrebatado pelo Espírito Santo. Senão vai perder a cadeira e vai outra pessoa ocupar.
As cadeiras estão lá, existe um X de cadeira. Existe um X, não sei quantos. Existe. Está 1 milhão de cadeiras? Não, está 1 milhão. Tem 1 milhão. Ele está esperando 1 milhão de convidados para ele. E você foi chamado para ser um desses convidados. Resta saber se você vai permanecer todo dia, todo tempo, com as vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, vivendo no Espírito Santo e largando as emoções e paixões humanas. Se você fizer isso até o final, você vai para lá. Se eu não fizer, vai para o lago de fogo e o outro vai ocupar. Aí Deus vai chamar o outro, ter o trabalho para moldar de novo, para ver se esse outro consegue chegar até a mesa. Deu para entender? Ou seja, quando eu ou você não se converte em todos os caminhos, quando desobedece a Deus, estamos atrasando esta festa celestial. Não só atrasando ela, mas estamos alimentando o pecado, a rebeldia, e estamos do lado de Satanás. E estamos fazendo pessoas descerem mais ainda para o inferno, porque a cada dia que passa está nascendo mais gente e mais gente desobediente. Então cada momento que passa que eu não me converto, eu estou sendo responsável indiretamente por um bocado de gente que está nascendo e vai para o inferno. Porque se eu me converter em todos os meus caminhos, Deus diz: pronto, converter 2, 3, 4, juntou. Quando juntar tudinho, olha, está tudinho agora juntado na mesa, é agora que eu vou. Está entendendo a revelação? E quando ele vier, vai parar de sofrer, de nascer gente para sofrer, vai nascer gente para viver no paraíso, né? Por 1000 anos aqui na terra. Ou seja, ele olha e conta. Está faltando tantos aqui na mesa. Tem quanto? Está faltando 1 milhão. Está faltando 500 mil aqui na mesa. Tem 500 mil cadeiras. Está faltando. Aí olha lá para o céu. Tem quantos preparados? Todo dia olha. Tem 20. Vixe, está muito longe. Se tivesse os 500, ó, eu ia buscar, ó. Eu creio que seja assim. Então você que foi chamado, está sendo preparado, não dê trabalho não, porque você vai estar atrasando o reino de Deus e vai estar cooperando com o pecado que vai nascer gente para sofrer, que a humanidade não para de procriar. E quando Jesus vier, vai acabar com a desobediência. O milênio vai ser diferente. Duas coisas: você perde a salvação e atrapalha mesmo o reino de Deus. Outras pessoas vão perder por sua causa. Se você não se corrigir, todo dia não tratar de limpar suas vestes, através do sangue da misericórdia do Cordeiro, no viver na palavra do Espírito Santo. Largue as emoções mundanas do seu coração. Fortaleça o seu espírito na palavra, no Espírito Santo, na obediência, no sangue do Cordeiro. Larga as coisas mundanas, deixe para lá, já passou. Você já até usou. Tem que passar, já usou, já. A pessoa que não usou ainda, né? Não é verdade? Para que está querendo usar as coisas antigas se você já usou? Não sabe que é bom, não é não? Para que voltar aquilo ali se não é bom? Se a pessoa nunca usou aquilo ali, pode até ter uma curiosidade. Você já teve marido? Quer ter outro marido? Quer ter outro marido? O marido morreu, no caso, né? Teve outro. Ou o marido está vivo, quer ter outro marido fora que tem? Teve marido. Teve filho, quer ter mais filho? Você está entendendo? Já viveu no pecado, já quer viver mais ainda, sabe que não vai dar certo.
Você já viveu, já passou o tempo. Não é mais tempo de viver as coisas antigas, é o tempo de viver as coisas novas no as vestes. Está preparado para o Rei de Deus. Já passou a sua época. E hoje quem tiver, a gente vem querendo ser gente novo, fazer as mesmas coisas que fazia quando era novo. Não ter vergonha, precisa ter vergonha. Ainda tem propaganda que diz que o velho, o idoso, que diz que pode tudo, que a pessoa pode tudo. Que conversa, rapaz. Que pode fazer todas as coisas que fazia no passado. Só coisa errada, né? Coisa errada pode. Mas coisas santificadas, passar a noite numa vigília não pode. Passar 40 minutos adorando a Deus em pé não pode, que cansa. Mas passar a noite no forró, o rei com forró lá dançando pode. Não pode fazer isso que é perigoso, mas passar a noite nas baladas por aí. Não pode ir para a igreja que é perigoso de tarde. Não pode saltar quente, mas passa o dia perambulando por aí, com conversa, fofocando com os outros. Não pode pegar a fila, que tem que sair logo, mas passa o dia conversando, sai dali, vai conversar, anda, não sei para onde. Ou seja, ainda quer viver, voltar essas coisas passadas, que Deus repudia isso aí. Você recebeu o chamado, serve o seu chamado. Não atrapalhe o Rei de Deus, não atrapalhe sua salvação. Serve para as vestes espirituais, que está lá reservado para você. Para você que está dentro da igreja sendo moldado, lapidado, está reservado lá. Você que foi chamado, tá? Não é para os outros. Ah, e o meu filho, minha família, depois eles vão ser chamados. Mas no momento o chamado para quem é? Para você. Depois talvez até quando você morra, você não sabe. Ele fica aí. Se for fiel a Deus, se a gente for fiel a Deus, amar o Senhor ama a gente, o Senhor vai cuidar dele sim. O Senhor pode salvar quem ele desejar. Eu não posso estar me atrapalhando com essas coisas, sujando minhas vestes, não seja o que for. Nem se importar também. Olha como é o sentimental. A pessoa, Satanás põe na cabeça da pessoa que ela tem que sair falando o evangelho para todo mundo, que ela tem que ganhar algo, o casal estão se perdendo. Ela sai sem nenhum preparo, sem Deus mandar, que Deus quer cada um no seu canto. Deus separou evangelistas, Deus separou pastores, Deus separou o irmão para ajudar varrendo, outros no dízimo. Deus tem um lugar para cada um. Deus separou missionários para ir para a África, mas ela quer ir para onde? Para a África, que não é para ela ir. Ela quer fazer o que, ou seja, ataque sentimental dela. As igrejas estão cheias dessas coisas, ataque sentimental. Aí a pessoa se vê na obrigação de fazer aquilo ali sem Deus estar mandando, porque Deus tem que mandar para poder Deus ir à frente e dar a vitória à pessoa. Não é a pessoa que vai vencer essas coisas. Tudo ataque sentimental. De repente Deus queira que ela faça. A primeira coisa que Deus quer é que a pessoa viva no Espírito, viver nas obras do Espírito. Cuide bem do corpo, se vista bem. Principalmente as mulheres, né? Os homens também podem andar de short. As mulheres também, embora que esteja em casa, mas tem que ser a saia cobrindo as pernas e não pode mostrar as costas, e aqui no mínimo aqui a blusa em casa, no mínimo aqui, para não mostrar as costas nem os corpos seios, para não suscitar nos homens a cobiça, sem lembrar que Deus está vendo a pessoa ali, né?
Ele vem visitar a pessoa está daquele jeito, ele não coisa não. Sempre que Deus vem visitar a pessoa, tem que se cuidar também, qualquer canto que a gente andar. Amém? Então, aprendam a cuidar das vestes, porque tem que estar com as vestes, né? E Deus até mostrou aqui para a Flávia que as vestes, para manter, tem que ter humildade, obediência, humildade, sempre os ensinamentos faziam, que é difícil mantê-las. Mas, repito, foi chamado. Daqui a uns anos alguém vai ser, outros vão ser chamados. Aproveite seu chamado que está aqui. Aproveite o momento que é seu. E Jesus lhe chamou, que o Espírito Santo está te fortalecendo, está ensinando, faça, viva, que depois vai. E ore para que chegue esse momento para os outros também. Mas não perca esse momento, não se embarace com as coisas do coração deste mundo. É isso que Deus quer, só isso. Porque se perseverar, está lá a mesa, viu? Preparada. Eu creio nisso, que está esperando só a mesa se preencher para poder. Porque não tem lógico, né? Se você for ver, não tem lógico. Se a mesa for preenchida, então não tem lógico de continuar o pecado, continuar aqui. Deus tem tudo contado, 12 apóstolos, a cidade é 12 portas, 12 fundamentos, tudo é contado. No céu tem 24 anciões, 24 homens com harpas louvando. No Israel eram 24 anciões que tinham na época de Moisés, cuidava do tabernáculo, 24. Ou seja, é tudo pré-ordenado, tem nada fora do lugar, nada não. Então vamos ajudar no reino de Deus a ser estabelecido o mais rápido possível, para que mais pessoas não venham a sofrer com o pecado. E lógico, para que a gente esteja lá com Ele, né? Acabe tudo isso aqui, que já vivemos, sabemos que não é bom, que traz dor e todas essas coisas. Amém? Então Zé, pelo chamado, às vezes a gente olha bem que tem muita gente, mas foi chamado muita gente, né? Tanto para comprar outras congregações, a pessoa não quer. Também naquele momento, mas os que estão aqui, aproveite. Os que foram chamados, receberam, aproveite. Ore, não se entristeça, que os outros também vão receber um dia. Amém? Vão ter a oportunidade também. Principalmente se você orar em santificação e Deus receber sua oração. Glória a Deus. Pois fique de pé e vamos glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.